Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal. Bora fazer um review completo de um assunto que muitos já haviam me pedido há algum tempo e que agora eu tive o tempo hábil para fazer. Inicialmente vamos retirar aqui. Fazer um videozinho sobre o scanner OBD2, tá, galera? No meu caso, o scanner fica 24 horas conectado no carro, tá? Independente dia, data, seja o que for, eu não retirei ele para nada. Então, liguei o carro e já tem uma ação de inicialização automática, desliguei, continua ali, entendeu? Não consome bateria. Há muitos que falam a respeito, já vi videozinhos a respeito que pode provocar uma pane elétrica, pode pegar fogo no carro, pode acabar com a bateria. Não. Se você, no caso, comprar um scanner de qualidade, um scanner realmente de um vendedor idôneo, que vai te passar um produto certo, não vai haver esse problema. Fora também que, quando você vai fazer a conexão, o ideal é você verificar se realmente a pinagem dele está correta, se não tem uma pinagem amassada, se a própria entrada do OBD2 se ela está de forma correta, porque às vezes o plug ele solta, né? Então o plug macho ele solta e ele afunda. Então quando você conecta, isso daqui fica mal encaixado, tá joia? O vídeo vai ser demorado, mas vai ser completo, tá joia? Vou pegar aqui esse OBD2, que é o original que eu tenho no meu carro, né? Vamos colocar ele aqui em cima, aqui, ó. E agora eu vou pegar esse aqui, que estava guardado lá dentro, que é um OBD falso, né? É falso, ficava conectado no carro, mas nunca provocou nenhum tipo de dano, também não pegou fogo não, ficava 24 horas por dia conectado, tá joia? Vou colocar os dois aqui um ao lado do outro para vocês verem. Aparentemente vocês podem ver que não tem diferença nenhuma, obviamente nas inscrições nós temos, né? Um é em vermelho, o outro é um laranjado, ambos são mini, esse daqui tem um símbolo de Bluetooth, mas não interfere em nada, porque ambos são Bluetooth, né? Interface, também interface e suporta OBD protocols. Só que esse daqui suporta mais protocolos do que esses. O que seria protocolos? Protocolos, no caso, são linhas de comando. Significa que eu tenho, no caso, uma configuração específica que este aqui vai conseguir ler. Por quê? Porque ele tem todas as interfaces que os módulos do carro possuem. Aquelas disponibilizadas, obviamente, de acordo com a necessidade e os parâmetros que você vai executar. E o outro não tem. Então, se esse aqui fala que suporta todos, realmente ele suporta, porque esse aqui não vai suportar. Por que ele não vai suportar? Esse aqui suporta, no caso, os protocolos e as leituras, inclusive do câmbio. Esse daqui não. Tá joia? A coloração, vocês podem ver, esse aqui é um azul translúcido. Esse aqui já é um azulzinho um pouco mais diferenciado, né? Mais opaco. Tá joia? A quantidade de pinos é a mesma. Então nós temos a mesma pinagem, tá joia? E um detalhe que eu vou tentar, eu ia abrir os dois, mas eu não vou abrir justamente para poder não estragar, e também não vejo necessidade. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês que esse daqui que é o original, aqui já dá para ver. Vocês podem ver que esse daqui ele tem, no caso, duas placas, tá vendo? Ele tem duas placas, então é muito mais robusto, e até mais pesado. Do lado de cima aqui também você consegue ver, olha lá. Ele tem, no caso, muito mais uma arquitetura bem mais definida, muito mais interessante, tá joia? Diferentemente deste outro, o opaco vai dar para ver pouco, mas olha aqui, ó. Vocês podem ver que aparentemente não, ele só tem uma placa, tá vendo? Ele tem apenas uma placa, e do lado de cima aqui, ó, você vê também uma diferença muito grande. Outra coisa muito interessante, galera, se vocês verificarem aqui abaixo do D, presta atenção no D que eu vou dar uma movimentada, tentar dar uma movimentada. Vocês estão vendo que tem uma espécie de bola, né? Um círculo preto. Aquele daí é o cérebro, né? Aquele daí, no caso, realmente é a parte central, o que comanda, né? O núcleo desse OBD. Então, se você vir no caso que o seu tem somente esse cérebro aqui, significa que é o quê? É simplesmente um processador muito ruim, né? Ele é fraco, vamos por assim dizer. Ele não tem aquele poder de processamento muito bom. Por aqui dá até para ver melhor. Tá vendo? Olha aqui, ó, o processamento dele aqui, ó, muito pequeno, tá joia? Então é muito simples e ele abstrai todas aquelas funcionalidades que o outro, no caso, possui. Se a gente pegar esse daqui, vocês vão ver
tentar identificar que o cérebro dele ele é melhor. Só não vou conseguir mostrar direitinho o cérebro dele, tá? Mas ele é quadrado, tá, gente? Não, ele tá aqui no meio aqui, ó. Deixa eu pegar na mão. Tá aqui no meio aqui, ó. Ele já é mais quadrado. Outro fator interessante é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Por quê? Para leitura, no caso do CVT, eu uso o CVT Z50, que é o aplicativo. E foi através de lá que eu descobri qual que era o OBD que realmente seria o mais completo, que seria original, que seria de qualidade e que seria totalmente compatível, tá? Se vocês verificarem, vocês vão ver depois quando eu abrir o manualzinho lá para vocês terem uma certa noção. Deixa eu tentar localizar onde é que tá. Tá aqui no meio aqui, ó. Cadê? Do lado de cá ou do lado de cá? Aqui, ó, do lado de cá. Tá vendo essa peçazinha aqui, ó, perto da minha unha? Essa peça brilhante aqui, olha. Isso daqui também é um transponder, eu não sei o nome correto, depois a gente pode olhar na documentação. Que ele que indica que realmente o processamento e tudo aquilo que é feito pelo OBD, né, pelo scanner, ele é feito também lá no núcleo e passa por aqui, ó. Tá joia? Então aqui está. Aparentemente os dois são iguais externamente, né? Internamente a gente tem essa modificação, igual eu disse para vocês. Um tem, no caso, duas camadas, né? Nós temos aqui duas placas, esse aqui só tem uma, tá joia? Esse aqui vai ser bom? Vai, para leituras mais simples. Um reset, uma leitura do motor, enfim, algumas funcionalidades básicas. Esse aqui vai ser muito mais interessante, ele tem muito mais confiabilidade técnica, então por isso que ele pode ser utilizado para vários tipos de funcionalidades. Vou acoplar os dois, vamos ver o funcionamento, vamos ver do que eu estou falando, que um consegue fazer a leitura de um e que o outro não consegue fazer. Outra coisa, galera, muita gente vai perguntar qual que é o modelo, onde você comprou, como é que eu sei se é verdadeiro ou não. Se você assistiu o vídeo até aqui e vai assistir o restante, todas essas perguntas serão respondidas. Também na descrição eu vou colocar qual que é o modelo, eu vou colocar como descobrir, né, se ele tem, no caso, uma descrição que é indicada inclusive lá pelo CVT-Z50, e vou postar também onde eu comprei, tá joia? Então assim, perguntas básicas de onde, quanto custou, vai na descrição do vídeo ou acompanhe o vídeo, por gentileza, tá joia? Vamos então fazer a análise de ambos. Vou conectar os dois e a gente vai poder ter uma certeza do que eu estou falando. Pois bem, pessoal, eu abri aqui no caso o CVT-Z50, né? Vocês viram que o Bluetooth, né, o OBD já está conectado no carro e pronto para poder fazer uma conexão com o aplicativo, tá joia? Assim que eu abro, né, eu já me dá essa tela de boas-vindas, né, no caso, eu vou scan for devices, justamente para poder achar o scanner que eu coloquei no carro. Esse OBD2 aí, com esse endereço MAC. O que é o endereço MAC de um equipamento? É justamente o CPF, a identificação que fala como ele foi feito, onde ele foi feito. Essas informações não restringem a nós, mas o fabricante que faz e que disponibiliza isso daí para outros fabricantes. Por exemplo, quem fez, no caso, o scanner OBD, tem uma listagem MAC, né, tem os CPFs, vamos dizer assim, que ele disponibiliza para que os outros fabricantes, por exemplo, quem fez o CVT-Z50, que é o aplicativo, possa ter a lista daqueles CPFs válidos, né? Ou seja, quais são realmente válidos, quais que são existentes, tá joia? Então, o CVT-Z50 tentou fazer, no caso, aí, a conexão com esse OBD2, né? Se vocês lerem comigo aí justamente, CVT-Z50 Connected, ou seja, ele conseguiu se conectar, o aplicativo está conectado com o scanner OBD2, porém one frames dropped, ou seja, ele tentou fazer, no caso, uma conexão específica, ele não conseguiu e por isso ele pulou. E continuou processando, né? Então inicializou o ELM327, né? Os scanners OBD2 são chamados de ELM327. Ele conseguiu se conectar à interface, né? O CVT-Z50 se conectou à interface do ELM. Logo em seguida, ele fez, né, estava conectando a transmissão do CVT do carro, detectando também o modo de transmissão de controle, né? Logo em seguida, ele achou um erro. Ele disse o seguinte: o ELM327 MAC address is found on the list of potentially
Fake Interfaces. O que significa? Significa que esse número de CPF, que é o MAC desse dispositivo, desse OBD2, ele é falso, porque ele foi encontrado dentre os números de MAC que são potencialmente falsos, que não são da categoria específica para poder fazer as leituras de todos os protocolos do carro, tá joia? Depois o CVT não conseguiu confirmar, no caso, né, a funcionalidade desse OBD2 e viu que a funcionalidade não é suportada. Então, o que acontece? O CVT-Z50 não funciona nesses tipos de scanner fake, que é esse que eu mostrei para vocês, esses que só tem, no caso, aí uma placa, né, e que, assim, o poder de controle, o poder de processamento é muito ruim. Então essa interface ela não funciona com esse scanner. Tanto é que tentou fazer a leitura do CVT, a princípio conseguiu fazer uma leitura, viu que não tinha erros do CVT, por exemplo, mas porém até fluido de deterioração ele não conseguiu fazer a leitura. Então foi fazendo, tentando fazer no caso leituras e não conseguiu. Se a gente der um voltar e tentar Read and Clear CVT DTC, para poder tentar forçar ainda assim que ele faça a conexão, vocês vão ver que é a mesma coisa, a mesma informação que a gente recebe, falando que não é suportado, para ter a certeza de que no caso, né, esse OBD2, ele é um scanner autêntico. Vamos voltar, vamos tentar fazer então uma leitura de motor, Read and Clear Engine DTC. Quando a gente clica aqui, a gente vai fazer a conexão agora, tentar fazer uma conexão com o módulo do motor. Se tudo der certo, vai aparecer. Mas como no caso o CVT-Z50, ele funciona como ele dá um suporte total, tanto é que a leitura do CVT e do motor ela é feita de forma síncrona, né, e não assíncrona, ou seja, os dois funcionam ao mesmo tempo, tanto é que se a gente tem um problema de rotação de motor, interfere na leitura do CVT, e se a gente tem um problema no CVT, alguma coisa assim, vai interferir na leitura do motor, a gente sabe que também não vai funcionar. Então, para vocês terem uma ideia, no CVT-Z50 não funciona. Esse scanner falso não funciona no CVT-Z50. Vou tentar abrir aqui agora um outro scanner para a gente ver se vai funcionar alguma coisa. Se funcionar, vai ser bacana. Pois bem, galera, abri agora o Motordata OBD, para a gente poder fazer uma conexão, verificar no caso se vai funcionar alguma funcionalidade ou não. Eu já tenho um perfil criado aqui, eu já falei para vocês sobre esse aplicativo também, que eu gosto bastante nesse scanner. Vou fazer a conexão no perfil que eu já tenho criado para o meu Sentra. A conexão foi estabelecida, né, o controlador ELM 327 foi reconhecido, está fazendo a interpretação de todos os protocolos que ele possui, comunicação com o módulo, né? Se a gente está vendo aí no caso que o motor está ok. Então, diferentemente, aí você vira e fala o seguinte, então quer dizer que talvez os scanners que eu compro, que não são autênticos, eles não funcionam para nada. Funcionam, né? Ou a princípio funciona, que eu até muito tempo que eu não uso esse daqui, eu nem sei quais as funções que você consegue utilizar a partir disso daí. Mas, por exemplo, vocês estão vendo que a conexão está sendo feita, eu já fiz uma conexão do motor, está fazendo outras leituras. Vamos aí aguardar para poder ver o que vai aparecer e o que a gente consegue fazer de leitura, de interpretação de dados a partir daí. Vou dar uma parada aqui e assim que ele fizer a leitura total, aí eu volto também para poder não demorar tanto. Bem, anos luz depois a conexão foi estabelecida, né? No caso, o aplicativo fala que o diagnóstico já pode ser iniciado, que eu posso utilizar uma unidade de controle para poder fazer as verificações. Eu clico na tela e eu vou aí para poder fazer as conexões aos módulos, fazer as leituras. Vamos na primeira opção aqui, a conexão ao módulo, para a gente ver se ele consegue fazer a leitura de alguma coisa, de motor, por exemplo, né? A gente tem um módulo de motor, código 0, parâmetro 72. A gente tenta, no caso, fazer uma leitura aqui, ó. Nenhum código confirmado, nenhum erro, tá vendo? Então, pelo menos de motor aqui, tá tudo certinho. Outro módulo que ele conseguiria ler no caso seria o que? Seria CVT. Mas como eu disse para vocês, esse aqui pelo menos consegue ler no caso os módulos aqui de motor, né? Quais são os parâmetros que eu estou fazendo a verificação? Eu escolho os parâmetros aqui, né? Na minha tabela, no meu painel de instrumentos. Então assim eu consigo fazer algumas verificações, temperatura de arrefecimento, velocidade, ou seja,
Com relação a estatísticas do motor, eu consigo fazer. Mas vocês veem que não aparece mais nada. Era para aparecer aqui, por exemplo, de CVT, ABS, né? Era para aparecer muito mais funcionalidades aqui, mas não apareceu. Então você consegue aí, às vezes, fazer uma leitura de erro de motor, apagar, eu não lembro se você consegue, mas assim, esse scanner, por ele ser muito simples, no final das contas você não consegue fazer exatamente nada. Tá joia? Vou trocar aqui agora, vamos colocar o outro, né, que é o verídico, que tem o endereço MAC lá, que é o CPF do dispositivo confirmado e não é fake, e vamos ver qual que é o comportamento em ambos os dois aplicativos. Estamos aqui na tela do CVT Z50, vamos fazer uma CVT Data Monitor aqui, nem precisou, né, já abriu aqui que ele não tem nenhum dispositivo pareado. Vamos scan for devices para poder achar o OBD. Olha que vocês podem ver, inclusive, que o OBD2 dele é diferenciado. Né? O 2 já está separado do OBD, está muito mais bonitinho. O endereço MAC também está uma coisa mais interessante. A ABB, CC 11, 22, 33, ou seja, uma coisa diferenciada. Cliquei em cima, ele já fez aí no caso a leitura, fez a conexão e ele já traz para mim aí no caso a leitura, né? Já consegue entrar nos parâmetros dos módulos, fez uma primeira leitura aí do motor que está 47 graus, perdão, do CVT que está 47 graus, e está aguardando para poder fazer a leitura do motor também. Está fazendo a conexão, acabou de fazer, e o motor também está pré-aquecido a 55 graus. Então a partir daí vocês veem que vocês têm acesso total, né? Vamos dizer assim, igual quando você compra um pacote de TV, né? Por assinatura, você tem acesso liberado a várias funcionalidades. Se nós voltarmos aqui, fizermos uma leitura do CVT rapidamente, eu já vai dar fazer a leitura. Eu tenho esse erro presente desde sempre, que é um erro de pressão baixa secundária, que depois eu tenho que analisar, depois eu vou ver o que é, mas que não compromete em nada o problema do carro. Acredito eu que possa vir ser lá no corpo de válvulas. Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa lá que quando remontaram da primeira troca que eu fiz, alguma coisa lá não está muito certa. Mas como eu não tenho torquímetro ainda, e eu não quero tirar, né, fazer abertura do cárter para fazer a análise e devolver, no caso, com torque errado, depois quando eu tiver, aí vai render um videozinho para vocês, fazendo a abertura, limpeza total do cárter, vou tirar, vou desmontar o cárter também para que a gente possa analisar as solenoides, mas isso aí é coisa futura para um próximo vídeo. Se eu voltar e fizer uma leitura do motor que ele também não conseguiu fazer com o outro scanner, né, com o outro OBD2 falso, ele vai fazer, não pulou nenhum tipo de frame, vocês vão ver aí que eu também não tenho erro nenhum relativo ao meu motor. Então, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos sair aqui agora. Vou sair. Já estou aqui nessa página mesmo. Então vamos puxar aqui o outro, que é o OBD Motor Data, que nós estávamos anteriormente. Né? Vou fazer de uma vez sem ter que parar. Ele vai perguntar se eu quero conectar aquela conta, né, do nick que eu já tenho criada. Eu vou dizer que sim. Eu vou vir aqui em conexões também, só para poder confirmar. Né? Eu vou fazer uma conexão via Bluetooth. Via Bluetooth. E aqui é uma informação importante, né? Porque vai ficando salvo os Bluetooth que você já utilizou, né? Os equipamentos externos que você já utilizou. Esse de baixo aqui, ó, que é o OBD2 ABB CC 11233, que é o que realmente é o novo, né? Que eu conectei e mostrei para vocês o endereço MAC, né? O CPF do dispositivo. Vamos conectar aqui, né? Para conexões aos módulos, vai perguntar se eu quero usar aquela conta aqui do nick que eu já mostrei para vocês anteriormente. Eu vou clicar no sim. Aí ele está fazendo, no caso, a conexão agora fluida. A gente verificou que anteriormente, o primeiro eu tive até que pausar porque ele demorou demais para poder fazer leituras. Por quê? Porque ele estava dropando em segundo plano e não estava conseguindo ter acesso ao quê? A transmissão, no caso, freios, né? No caso, o sistema de ABS, por aí vai. Aqui ele está fazendo a leitura e ele não está dropando, ele já está me trazendo, né, as informações de forma correta. O motor ele já conseguiu conexão, a transmissão automática, o CVT também já conseguiu, direção ele também conseguiu, painel de instrumentos, equipamentos da carroceria, que é o módulo BCM, né,
que comanda, no caso, a vibração elétrica, né, a distribuição elétrica para o carro inteiro, sistemas de chave, né, da minha Intelligent Key também, modo de distribuição de energia, perdão, no caso do modo de elétrico de carroceria, no caso comandando os demais itens de carroceria, o modo de distribuição de energia, que aí sim que é o modo IPDM, tá joia? Chegou aí no ABS também, fazendo a leitura. Então até agora nós não tivemos nenhum tipo de modo dropado, né? Nenhum deles foi pulado. Todos estão sendo lidos nesse momento, né? Demora um pouco. Primeiro, mas o melhor é porque este daqui já vai me apresentando aqui o sucesso de conexão e o primeiro lá ficou tempos e tempos e tempos e tempos e nada, tá? Os protocolos de leitura que ele também já está conseguindo fazer e ao final ele também me traz que o diagnóstico já pode ser inicializado, né? Então eu posso escolher uma unidade de controle para poder fazer uma leitura de códigos. Vou clicar em cima e já vai me abrir aqui todos e aqui a gente começa a ver a tela diferente do outro. Por quê? Que eu tenho de motor, eu tenho transmissão, direção, painel de instrumentos, equipamentos elétricos, chave, distribuição de energia, né, a IPDM, o ABS, o airbag, ou seja, até uma leitura de airbag que ia apagar a luz, né, do airbag às vezes quando acende de forma errônea, né? Pode acontecer de uma luz se acender, mas não tem nada de errado você apagar e ela continuar apagada sem erro nenhum, né? Foi só uma intermitência naquele momento. Então no outro você não conseguia nem mesmo fazer o quê? Fazer a leitura e apagar a luz do airbag. Esse aqui já permite que a gente faça essas leituras. Vamos pegar esse aqui de airbag, vamos fazer uma leitura do módulo de airbag. Então, indo do modo, tem videozinho aí que eu mostro para vocês, eu trocando, no caso, primeiramente a cinta, deu errado, não foi de qualidade, troquei o flex da cinta original, readaptei, tá de boa, tá tranquilo, beleza? E é interessante que quando eu entrei nesse módulo aqui, a luz de airbag até começou a piscar. Por quê? Porque eu estou fazendo a leitura dela. Então lá no painel vai estar piscando, não tem erro nenhum, justamente porque se eu vier aqui em códigos, está fazendo novamente a leitura, a lâmpada lá está piscando para poder ver, nenhum erro constatado. Vou sair aqui desse módulo de airbag. Automaticamente, quando eu sair do módulo de airbag, parou de piscar lá no meu painel, tá joia? Vamos fazer uma de direção, para ver se a direção elétrica do carro está bacana, se está bonita, se está bem feita. Tem um código 1, o 1200. Não sei o que significa, mas a gente pode talvez fazer uma verificação aqui no início, que eu já ensinei para vocês, que aqui é a referência de códigos. Como é que é? O 1200, né? Eu gosto mais desse scanner aqui, gente. É muito bom. Vou mudar o último P0, vou dar uma pesquisa aqui, deve ser um código genérico. Descrição do código não encontrado. Pode ser que em algum momento teve algum tipo de falha. Por exemplo, também, igual eu disse para você, sobre a bateria do carro, que deu problema e tudo mais. Então, pode ser que seja esse problema aí que aconteceu algum tipo de problema e só que não interfere em nada. Então eu posso vir aqui fazer a limpeza. Beleza, eu não posso ligar o carro até acontecer. Vou dar uma limpeza aqui. Acredito que tem a ver com a bateria daquele dia. E um código encontrado. Vamos voltar e vamos fazer aqui novamente. Cadê? Direção. Vamos fazer a leitura de novo. Códigos, 0, fazendo a leitura, nenhum código encontrado. Então esse erro de direção aqui pode ser alguma coisa relativa àquele dia da bateria, igual eu disse para vocês, tá joia? Vou fazer mais uma conexão, vamos puxar um CVT aqui, né? Isso aqui é interessante para ver os parâmetros do CVT também. Assim como o CVT-Z50, vai aparecer aquele mesmo código de erro que eu já mencionei para vocês lá, né? P0868, pressão do fluido da transmissão, valor abaixo, então significa que na secundária o fluido está com uma pressão baixa, né? Pode ser alguma coisa relativa ao corpo de válvulas, igual eu disse para vocês, alguma coisa de manutenção que quando foi feita a primeira troca, não foi feito algum tipo de, sei lá, balanceamento, enfim. Tem que analisar isso depois, vai render um vídeo posterior para vocês. Tá joia? Então está aí, ó. Essa é a diferença do scanner original para um scanner fake. Agora, Thiago, como é que você conseguiu e qual é o modelo de scanner correto? Eu vou abrir a documentação do CVT-Z50, que foi onde eu descobri
acerca do correto a se comprar, onde a se comprar, e mostro para vocês qual é o scanner correto, qual é o que tem a sigla, né, que tem aí, no caso, a especificação que confere a ele o endereço MAC, um CPF, no caso desse dispositivo, idôneo. Vamos abrir, vamos analisar juntos. Pois bem, galera, na internet mesmo, vocês podem acessar cvtz50.info/em/, né? Vai vir um documento em inglês. Perdão, se você no caso não tem uma facilidade de entendimento, né, sobre a língua inglesa, você vem aqui no próprio Chrome, uma das opções seria traduzir. Você clicou em traduzir, ele vai fazer para você a total tradução do documento, tá joia? As características, o que você pode fazer. Então, assim, muitas das coisas que a gente aprende, que vocês veem em vídeos também na internet, advém de uma documentação. A documentação, no caso, como vocês podem acompanhar aqui comigo, ela está disponível na internet, passa as características do que ele pode ser fazer ou não, fala com quais são as montadoras, né, que ele dá suporte, né, e também os modelos. Então a gente também tem aqui, por exemplo, suporta, né, Nissan Murano, papapá, veículos equipados com o Jacto CVT, né? Então pode ser tanto o B16, pode ser o B17, outros modelos, né? Então a gente tem aqui o Tiana, X-Trail, Qashqai, Juke, papapá, papapó, Cherry, Lancer, Renault. Então aqui a gente já tem inclusive outras montadoras, né? Nissan. A gente tem aí também a co-irmã, vamos dizer assim, né, da aliança, a Mitsubishi, Outlander, Lancer, né? Renault, né, alguns modelos de Renault também tem esse Jacto instalado, Suzuki, Chery e outros, beleza? Requisitos, né, de hardware, o que significa? O seu telefone também tem que ser compatível, então você vai fazer a verificação aí se o seu telefone é compatível, que ele tem que ter Android 4.2 ou superior, e por aí vai. Tá joia? Download. Aí você tem algumas versões que são lançadas que às vezes não estão lá no caso na Google Play, tá? E você já pode baixar diretamente do fornecedor, que é a CVTZ50, né? Aí você pode pegar, no caso, a versão paga, essa minha versão paga, ou você pode baixar a versão demo. A versão demo não faz nada, para te falar a verdade, mesmo com o CVTZ. O CVTZ50, a versão demo, mesmo com o scanner original, não vai fazer nada, tá joia? Começo rápido, aí como é que você vai fazer aí a conexão, a partir disso aí, como é que você lê e apaga códigos DTC, que vocês já viram algumas coisas assim comigo. Então, assim, o bom dessa documentação é que ela traz para você também fotos durante a execução, né? Sobre fluido CVT, ajuste do freio do motor, né? Dados CVT, e aí por aí vai. Também algumas coisas. O que significa no caso vamos voltar aqui, ó. Sleep Rev, que é um deslizamento do RPM dentro do conversor de torque. Então isso aqui também é uma matéria muito interessante para você entender o que significa cada parâmetro que aparece na tela do CVTZ50. Tá joia? Pressão secundária, é justamente isso que eu tô com problema, né? Eu tô com um problema na pressão secundária, que é o que? A pressão real do fluido CVT na polícia secundária. Isso de acordo com o parâmetro CVT, parâmetro Consult 2, né? Então, assim, pode ser que a pressão secundária lá, igual eu falei para vocês, eu tenho que estudar para ver qual que é o problema. Porém, o carro não tem problema nenhum, tá, gente? Tá 100% bom. Faz a leitura da bateria e por aí vai. A telinha, aquela que vocês acompanham comigo, olha, com todas as especificações, os parâmetros que são utilizados, tá, joia? O gráfico de dados, que é aquilo que eu mostro para vocês, quando a gente vai fazer, no caso, aí, a verificação, né, do fluido CVT, depois de um ano, igual eu falei, já mostrei para vocês algumas coisas, as configurações, alterar cores, dimensionamento, ou seja, enfim, uma série de informações. E a gente vai descendo, e eu quero mostrar para vocês, tá aqui mais embaixo, que é onde fala ali, aqui, ó, aqueles gráficos bonitos que eu sempre mostro para vocês, mas eu quero mostrar informações referente ao scanner correto. Vamos ver aqui, onde é que está. Aqui ensinando uma coisa muito interessante, que é justamente você, né, que tem problema do carro que fica vibrando quando liga o ar-condicionado e muitas coisas ao mesmo tempo está em marcha lenta, fazer aquele ajuste com relação ao RPM, que a gente vive falando, né, tem que subir um pouco o RPM do B16,
porque já são de fábrica com uma rotação muito baixa da lenta. Então, quando você liga muitos equipamentos ao mesmo tempo, há um consumo muito alto e o carro às vezes chega a tremer muito e até a morrer, tá joia? Mas isso aí é uma outra situação. Escolhendo a interface do Elm 327. Ah, sim. Então tá aqui, ó. Depois que você entra esses três risquinhos do lado esquerdo, você vai abrir e vai em Choosing Elm 327 Interface. Vai abrir essa parte. Opa, cadê? Tinha carregado, eu cliquei de novo. E caiu. Mas está aqui, já está aberto. Podem aplicar aqui também no caso com relação à tradução. Vamos aqui à tradução. Pronto. Vê essa parte aqui, ó. Por que isso importa? É justamente onde fala qual que é o scanner que é o mais apropriado. O que ele tem que ter para poder funcionar corretamente. Uma das características, no caso, é que ele tem que ter uma versão 1.4 ou 1.5. Isso daí você vai ver, no caso, quando o vendedor estiver fazendo a venda. Onde comprar, também te fala onde é que é interessante você comprar. Lojas online, às vezes é meio difícil, mas você pode encontrar vendedores que são bons, que fazem a venda. Interfaces boas ou ruins, que são justamente aquelas que fazem a leitura ou não, né, do falso e do verdadeiro. E essa parte aqui que é interessante, galera. Essa parte aqui mostra para vocês justamente aquilo que eu falei, né? Uma boa interface. Então, quando você for comprar, vou até clicar aqui, ó. Aí, ó, tá até selecionado para vocês agora. Quando for comprar, tem que comprar uma interface com microchip PIC 18F25K80. Tá vendo? Exatamente isso daqui. Que é o que eu disse para vocês, entendeu? Que é um controlador que ele é real e que ele consegue puxar todos os protocolos e pode fazer qualquer tipo de processamento, tá joia? É um oscilador de cristal de 4 MHz. O que significa? É aquela outra plaquinha que eu mostrei para vocês na lateral e que ela era brilhante, tá vendo? Essa aqui tá de 4.000 aí, ó. Exatamente isso. Então, por exemplo, a gente tem duas setinhas. Uma na parte inferior que mostra o processador, que ele é quadrado, igual eu disse, né? Quadrado, retangular, igual eu disse para vocês, e no falso ele é redondo, né? Ele é aquela massa redonda lá no meio. E essa outra plaquinha que eu mostrei na lateral, que eu tenho também, né, no meu, e que ele é brilhante, tá vendo? Ele, no caso ele não é brilhante, né? Ele é dessa cor aí, mais prateado, mais inox, né? Mais visível. Então é dessa forma que vocês têm que comprar. Tem que comprar um microchip PIC 18F25K80, tá joia? Aí ele pode vir no caso dessa forma aí, né? O meu, por exemplo, se vocês repararem, nessa primeira foto vem no meio, o que, né, é mais difícil de ver, mas você consegue ver. O meu já é esse segundo aqui. Por quê? Porque eu mostrei para vocês no caso, na parte de cima, o processador, que era retangular, né, na parte de cima, que é essa primeira seta da esquerda, e da direita eu mostrei também aquela parte mais mais brilhosa, né, na lateral, e que tem no meu, tá joia? Aqui vocês já podem ver uns que não funcionam. Se o vendedor fala assim, você quer de 4.000, tem essa de 16.000. Não funciona, tá? Então esse daqui não vai funcionar. Vocês estão vendo aqui, ó, o xizinho que não vai funcionar. Se a gente continuar descendo, ter o quadradinho já não tem aquele outro que eu mostrei para vocês, né? Que é da cor brilhante, também não tem. Aqui embaixo aquele meu primeiro que eu mostrei também, que já é essa massa no meio, né? Essa bolota aí que não vai fazer nenhum tipo de processamento. Aqui embaixo mais um exemplo, né? Totalmente diferente, olha aí, ó, meio também retangular, mas não tem aquela parte mais brilhante. Talvez o meu também, o fake pode ser esse aí também, olha, que lá no meio eu mostrei para vocês essa pizza aí no meio, que não é nem um processador direito. Outros casos aí, ó, mostrando para vocês, que parece bonita a placa, mas no entanto não é. E aqui começa, no caso, mostrar para vocês os que são interessantes, os que são bacanas e a faixa de preços que começa em $15, né? A gente tem, no caso, aí esse V-Gate, né? V-Gate iCar Pro, que é um que funciona. A gente tem aqui, no caso, esse outro dois, esse segundo aqui, né? O que é o Konei K903, Bluetooth 4.0, que também, a princípio, ele funciona. Tem esse outro bonito aqui, olha. Tem uns que são bonitos. Esse aqui já é mais caro, a partir de $50, né? Tem esse E-Car aqui também, a partir de $15. E por aí vai. Enfim, quando vocês forem comprar, o
o mais correto, o meu é desse daqui, exatamente desse daqui, né? Quando vocês forem comprar, o interessante é vocês checarem com o vendedor se tem isso daqui, ó. PIC 18F25K80. Se tiver, ele vai ser bom, ele vai ser excelente, ele vai funcionar. Fazer uma busca agora, eu comprei o meu no AliExpress, eu vou mostrar para vocês onde eu comprei, como eu comprei, e vou deixar o link também na descrição. Estamos aqui agora na tela do AliExpress. A filmagem vai ter que ser com o celular na vertical, então não vai ficar muito interessante a visualização. Mas tá aí, ó, na ocasião quando eu comprei por R$ 26,81, com o frete deu R$ 32,36, que na época não tinha frete grátis, creio eu, tá ok? Como é que eu busquei no AliExpress? Eu joguei PIC 1825K80, que é justamente aquela especificação que fala na documentação do CVTZ-50, tá joia? Entrando aqui agora justamente na especificação, né, sobre ele, para poder ver como é que é e tudo mais. Quando vocês clicam aqui, olha, vocês têm as fotos a respeito, tá ok? Aqui no caso, não dá para ver direito. Na parte de cima a gente tem uma placa, mas na parte de baixo a gente tem outra placa, que é onde eu mostrei para vocês que estão aqueles componentes obrigatórios para funcionalizar, para, né, a funcionalidade dele funcionar certinho. E se você vier aqui no caso, nas especificações, aí vocês têm as compras aqui também, que mostra, você pode comprar de duas coisas. Ó, ele tem realmente dois tipos de duas placas. Se a gente tentar aumentar essa foto aqui, acredito que não tem como, tem sim. A gente vai ver lá o PIC 18F25K80. Então o vendedor garante que tem no caso, né, o PIC lá, que é o necessário para o funcionamento da joia. E também a gente pode verificar que na própria descrição, cadê? Vamos ver a descrição. Detalhes, vamos ver aqui no detalhe. No próprio detalhe vem falando aqui que é uma versão 1.5 com o PIC 48F25K80. Beleza? Com todos os protocolos, as linguagens suportadas, enfim, por aí vai. Se na hora de você for fazer a conexão, se pedir alguma senha de Bluetooth, é 1234 ou 000. Então, exatamente isso, beleza? Eu vou deixar na descrição do link para vocês, do vídeo aí, para vocês, esse código, né, o PIC aí, para vocês copiar e colar, se tiver interesse. Pode ser no Mercado Livre, pode ser na Shopee, pode ser na AliExpress, eBay, independente de onde vocês comprem, o vendedor aí tem que garantir que venha com esse PIC aí, essa especificação, tá joia? E vou deixar para vocês aí também o link deste que eu comprei na ocasião, tá joia? Espero que tenha ficado esclarecido para vocês a respeito disso daí. E a funcionalidade, a diferença entre os dois, os erros, o que é possível fazer e o que não é possível fazer. E de uma forma geral, espero que vocês possam ter compreendido aí a necessidade de vocês terem um equipamento de qualidade, vocês terem um Bluetooth de qualidade, para depois fazer as mensurações, fazer todos aqueles procedimentos que eu costumo fazer em casa também. Tá joia? Posteriormente, se tiverem interesse, dá uma leitura, né? Façam uma leitura no caso do que o potencial que pode ser conquistado com o CVTZ-50, né? Todas essas funcionalidades aí, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E se for do interesse, depois eu faço aí também um vídeo mais detalhado do que eu já fiz, o que você pode fazer, alguns testes bacanas de bancada que você pode fazer com o CVTZ-50. Eu posso vir a postar para vocês e ensinar também todo o potencial envolvido nesse aplicativo super recomendado por mim, tá joia? O vídeo foi grande, porém foi bastante produtivo, foi bastante explicativo e serviu principalmente para poder mostrar para vocês aí tudo aquilo que eu consigo fazer em casa sem a necessidade às vezes de levar para um mecânico, para um eletricista, fazer simplesmente análise via um scanner, tá joia? Muito obrigado, tamo junto, tamo no finalzinho de ano, se a gente nos falar até o final do ano. Feliz Natal para todo mundo, hoje é 1º de dezembro de 2022, não sei quando é que você vai
ver esse vídeo. Mais um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e a gente se vê pela estrada.